O Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de mais, quero pedir a todos os presentes que rezem pelos nossos clérigos, porque de 12 clérigos desta catedral, só o reitor escapou à doença, à enfermidade ou a problemas de doenças familiares. Todos os nossos presbíteros, diáconos e subdiáconos hoje, ou ficaram todos doentes, ou tiveram familiares, que alguns eu sei que estão, de facto, doentes. Então vamos pedir ao Senhor nosso Deus para que nunca mais aconteça que venhamos celebrar uma liturgia apenas com um dos presbíteros, quando temos 12 nesta catedral. Que o Senhor a todos dê saúde em primeiro lugar, saúde na alma, saúde no corpo, os fortaleça na sua determinação, relativamente à disponibilidade que todos nós devemos ter, sempre que pudermos, mesmo arrastando os pés, se necessário for, deveremos não faltar a nenhum encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que eu sei que o nosso clero, aqueles que estão doentes, não é nada muito grave, mas a doença impediu-os de virem à igreja hoje. Outros não estão doentes, mas têm mulher ou têm filhos que precisam de cuidar. Então que o Senhor, nestes casos, proporcione, quando tal ocorrer, isto é, quando outras doenças sucederem, e inflamando todo o nosso clero desta catedral, que eles tenham, no seio das suas famílias, pelo menos familiares que possam cuidar enquanto eles vêm à Sagrada Liturgia, celebrar a Sagrada Liturgia e pedir a Deus que cure aqueles seus familiares que estão doentes, que outros, que não estando, possam cuidar dos que estão, para que eles possam estar presentes e não tenham que ser os clérigos e os sacerdotes a terem que cuidar estreitamente dos seus familiares, porque não há mais ninguém na família para que o possa fazer. Quando temos alguém com um cancro, quando temos alguém hospitalizado no IPO ou num hospital qualquer deste país, claro que sim. Mas quando são coisas mais suaves e não tão graves, é bom que os nossos familiares estejam disponíveis. E quando as coisas são muito graves, também. Bem, o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, muitos pensam que Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta parábola, está a tentar-nos dar um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que é a vida eterna. Porque fala o Evangelho daquele rico que estava vivo, daquele Lázaro que estava vivo, daquele rico que morreu e daquele Lázaro que morreu. Ambos morreram. Bem, e nós pensamos que o nosso Senhor Jesus Cristo está a falar da vida, como se diz, como momento após a morte. E não está. Fala, claro, nós não somos surdos, nós ouvimos, eu estou mortos. Mas a parábola não tem esse objetivo. Não é o objetivo, o propósito desta parábola, deste ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é de facto iluminar-nos relativamente aos pormenores ou detalhes que nós conhecemos sobre aquilo que acontece com a alma quando o corpo fica adormecido no cemitério e ela parte ao encontro de Deus, seja para o paraíso ou para o Hades. Não, o Senhor está a falar-nos do lado do lá da morte, na vida, que nele é eterna e não tem fim, do que nós precisamos de fazer nesta vida, para não sermos como aquele rico. Aquele rico, à porta do qual Lázaro vivia, não é um rico mau. Não é dito no Evangelho que ele maltratou Lázaro, que ele lançou vitupérios ou imprecações, isto é, palavrões, no linguajar deste mundo, sobre Lázaro. Não o pontapeou quando saía da sua casa, ainda que Lázaro estivesse ali todos os dias à sua porta. Não o olhava com um olhar de soslaio ou de reprovação. Não há nada de nenhuma destas inferições que possamos, perdoar uma redundância, inferir, porque no Evangelho isso não vem dito. Vem dito o quê? Que não há indícios que o rico tenha maltratado Lázaro. Então porquê é que o rico está no Hades e não está no seio de Abraão, ou melhor, está no Sheol, que é um sinónimo de Hades, um termo no Antigo Testamento para designar o Hades? Porque é que o rico, não tendo feito aparentemente nada mal a Lázaro, ainda assim está no Hades? É de facto, queridos irmãos e irmãs, ele não faz nada de mal. O problema não está em não ter feito nada de mal. É que não fez nada de bom, nem de bem, em função de Lázaro. O que aquele rico fez foi simplesmente aquilo que infelizmente nós nas nossas vidas fazemos. Ele ignorou Lázaro. Ele ofereceu a Lázaro toda a sua
indiferença, no exponencial mais abundante que podia um ser humano receber. Lázaro esperava apenas o quê? Comer algumas das migalhas que caíssem da mesa do rico. Nós, às vezes, pensamos que o Evangelho está a falar-nos de migalhas, aquelas migalhas minúsculas, parecem grãos de areia. Não é, não é. É migalhas, pedaços de pão deste tamanho. Sabem porquê? Porque na antiguidade, os ricos, sobretudo os ricos, porque tinham muitos pães e tinham muitos trigos e tinham muitos celeiros, os ricos, na antiga lei, e não só entre o povo judeu, mas era a panagem daquelas civilizações circunvizinhas, faziam o mesmo, tinham este comportamento. Quando os ricos acabavam de comer, vinham os lacaios, os servos, traziam pães inteiros, eles abriam os pães e limpavam as mãos, não com guardanapo, limpavam as mãos com o pão. Despedaçavam o pão e iam esmiuçando 2 ou 3 pedaços daquele pão, e claro que caíam grandes migalhas, ou seja, grandes pedaços de pão no chão. Era desses pedações que Lázaro esperava. Não consta no Evangelho que Lázaro alguma vez tenha comido algum deles. Bem, amados irmãos e irmãs, antes de mais convém definirmos alguma terminologia quando se fala de Hades, de Sheol, paraíso, inferno, reino dos céus, porque às vezes até teólogos ortodoxos utilizam estes termos de forma intercambiável. O que é que isto quer dizer? Utilizam estas palavras como se elas significassem a mesma coisa e elas não significam. Entendem? Às vezes, muitos teólogos ortodoxos, e nós aqui também na igreja e nas outras igrejas ortodoxas, dizemos Hades ou inferno como se fossem a mesma coisa, paraíso ou reino dos céus como se fossem a mesma coisa. Não são. Hades não é o reino dos infernos e paraíso não é o reino dos céus. Eu já vos disse várias vezes, mas vou repetindo, para que isto fique cada vez mais com o ensinamento aprendido e assimilado. O Hades não é um lugar, é um estado de ser, onde estão as almas incorpóreas que estão nos cemitérios, daqueles e daquelas que, não tendo amado a Deus, vou dizer numa linguagem muito simples, sem grandes erudidices teológicas, não amaram, não quiseram na sua vida ser protagonistas da realização das virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foram maus, digamos assim, como o povo diz. Não amaram ninguém, não ajudaram ninguém. Bem, estão no Hades, essas almas. E as outras almas, daqueles que se santificaram nesta vida, dando-se a si mesmos aos outros, não só nas coisas que tinham, mas a si próprios, mas não esquecendo das coisas que tinham. Porque nós temos grande dificuldade, queridos irmãos e irmãs, em sermos diferenciados, em sermos distantes daquele rico e do comportamento que ele teve. Ou não damos nada, nem presença, nem dinheiro, nem saco de batatas, nem quilo de arroz, nem um olhar terno, nem um beijo aguçadamente amoroso. Ou então damos a nossa presença, porquê? Bem, muitas vezes nós somos assim, nós somos afinados na maldade. Vou repetir, nós somos afinados na maldade. Muitas vezes damos a nossa presença com um abraço e com um sorriso. Para quê? Para inebriarmos, anestesiarmos os nossos irmãos, para que enquanto eles usufruem do folclore do nosso entusiasmo, que só nós sabemos que não é verdadeiro, a nossa intenção é que eles esqueçam o nosso bolso. E no final, tantos beijos e abraços dados, eles partiram para as suas casas mais famintos do que quando chegaram diante de nós. Outras vezes, nós mandamos alguém com uma bolsinha de dinheiro levar uma ajuda financeira a alguém, ou, como eu disse, uns géneros alimentícios, ou mesmo dinheiro, uma notinha, 10 ou 20 euros, mas não damos a nossa presença. Não damos a nossa presença. Somos demasiadamente importantes para confundirmos os nossos saudores da Dolce & Gabbana, da Christian Dior, da Azarro ou da Miu Miu, ou seja lá de que casa de alta costura e perfumes for. Não misturamos os nossos saudores com o mau cheiro daquele que precisa da nossa ajuda. Porque vivendo na rua, ninguém lhe abriu a porta para que tomasse um banho e se calhar não o toma. Há quanto tempo? Há 1 ano, não toma banho, há 6 meses, há 3, e nós, em vez de buscarmos para a nossa casa, pelo menos dizer, toma um banho e depois tens um almoço, não fazemos.
Então, ou vamos lá, sem nada na mão, só com um sorriso e às vezes um alarde de entusiasmo falsos, outras vezes não vamos e genuinamente damos. E às vezes, raramente, quando as duas coisas se unem, quando nós vamos ter com os nossos irmãos já com a mão fora do bolso, estendida, com algo nela, concreto e real, não com tostões, não com batata podre, não com um saco de feijão vazio. Vamos, de facto, com entusiasmo, com um sorriso nos nossos lábios, que é genuíno, verídico, verdadeiro, autêntico. Ele é a demonstração visível do amor e da graça de Deus que nos habitam. Quando nós fazemos isto e vamos ter com os outros, nós e tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, então é Cristo que vai ter connosco. Era isto que o rico deveria ter feito e não fez. O rico não está no reino, no Hades, porque maltratou Lázaro, como eu disse. Não, parece que não maltratou. Não está lá porque é rico. Não está no Hades porque é rico. Ele está no Hades porque, sendo rico, teve uma incumbência, uma responsabilidade maior do que todos nós que somos pobres. A ele foi dado muito, para que aquele muito que ele tinha, daquele muito ele pudesse muito distribuir. O rico, como todos nós, recebemos bênçãos infinitas de Deus. As bênçãos do rico manifestavam-se, digamos assim, na sua volumetria visível e física, em muito dinheiro, em muitos cereais, em muitas terras, em muitas juntas de bois, em muitas coisas dessas. Às vezes nós somos tão ricos como o rico, não porque temos juntas de bois e vacas e cereais e contas bancárias, mas porque temos dons. Às vezes Deus usa-nos para, através de nós, curar os nossos irmãos. Às vezes Deus usa-nos porque nos deu a capacidade de assimilarmos o que Ele é, para transmitirmos, verbalizando de forma cristalina e expressivamente autêntica, ensinando-os que não conhecem ainda quem é o Senhor nosso Deus. Isso é um dom, isso é ser rico. Às vezes não temos nenhum destes dons que eu acabei de dizer, nem sabemos falar muito bem, mas conseguimos sentir a dor que dói nos nossos irmãos, e isso torna dor igual que dói em mim, e eu consigo ir. E o que é que eu dou? Eu dou-me inteiro no choro que choro, com as lágrimas choradas daquele que me emprestou a sua dor, que já não é mais emprestada, é a minha também. Então eu choro. É uma riqueza. Não é só rico aquele que tem muitos bens materiais. Eu diria que é rico aquele que está ensopado pelas virtudes cristológicas que Deus lhes deu e deu cada um de nós, e que nós negamos a nós próprios que elas existem. Queridos irmãos e irmãs, eu estava a dizer-vos do Hades e do inferno, são coisas distintas. O Hades não está a ser. O paraíso é aquele lugar por onde vão as almas destes que estou a falar agora, destes que se tornam eles próprios receptáculo de todas as bênçãos de Deus, e depois eles mesmos são bênçãos que caminham, bênçãos de Deus que caminham até junto dos filhos e filhas de Deus. Aqueles que vão para o paraíso são os santos e as santas, que estão pintados, escritos nas cores e nos símbolos iconograficamente aqui na igreja, e os outros, não estando aqui na igreja, em nenhuma igreja, mas estão escritos iconograficamente no coração amoroso de Deus. Não foram glorificados pela igreja, mas estão no paraíso, as almas desses santos e santas, porque ninguém entrou, como já sabem, no reino dos céus, a não ser quem? Nossa Senhora, a Virgem Maria, a única que foi ressuscitada e que deu o corpo glorioso que é suposto nós virmos a ter um dia, quando o Senhor vier na parousia, isto é, pela segunda vez, ressuscitar os mortos e os vivos. Até lá estão no cemitério os corpos daqueles cujas almas estão no Hades e os corpos daqueles cujas almas estão no paraíso. Nesta parábola de hoje, se estivermos atentos, poderia pôr em contradição aquilo que a igreja ensina. O que é dito hoje ali? Não, diz Abraão, os que estão aí não passam para cá, ou seja, os que estão no Sheol, os que estão no Hades não passam para o paraíso. E os que estão do lado de cá, diz Abraão, também não passarão para aí. Mas não dizemos nós, não diz a igreja, que pelas nossas orações, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de Cristo chegar para ressuscitar os mortos e os vivos, e a todos julgar, não dizemos nós, que pelas nossas orações,
que pelas nossas orações os que estão no Hades, as almas que estão no Hades, podem ainda passar pelo inferno. Isto é, aquelas almas que no seu corpo hoje adormecido no cemitério deram início a esse arrependimento, mas que não o completaram. Dou-vos um exemplo. Quantos vêm à liturgia ao longo de 30, 40 anos? Vieram durante um tempo, depois passaram 20 anos sem aparecer, depois voltaram uma vez, 3 anos não voltaram a aparecer, não se confessaram, mas confessaram-se algumas vezes. Nem sempre foram generosos, mas foram algumas vezes. Foi-lhes anunciado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não viveram nem na plenitude, nem na periferia. De vez em quando andaram aos tropeções pela vida, mas lá deram uma boa palavra a alguém em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas que começaram um parco e relos, perdoai-me o termo relos, que é para saber que é relos, é paupérrimo, é miserável, é desprovido de todo o fundamental amor e bastante amor que deveríamos ter. E eles não tiveram. Então é relos por isso, porque foi pequenino. Deveria ter sido imenso, mas ainda assim fizeram alguma coisa, mas não fizeram o bastante para ficarem, como eu digo, ao abrigo da misericórdia e da compaixão divinas. Cuidado, quando eu disse não fizeram o bastante, não se infira das minhas palavras que alguém pode fazer o bastante por si próprio e o suficiente para poder alcançar o reino dos céus. Ninguém tem como conseguir o bastante, nem o suficiente, e mesmo que conseguíssemos ser de tal forma virtuosos que fôssemos iguais à Mãe de Deus, coisa que não somos, mas poderíamos ser se quiséssemos, só que não queremos, como Maria quis. Ainda assim, tal como Maria, e ela é Mãe de Deus, ela precisou que o seu filho a salvasse. Maria não conseguiu a salvação por si própria, para si mesma, independentemente da vontade do Salvador. Nenhum de nós, se na sua santidade, se deixar santificar pela santidade de Deus, que é o único que santifica, que é o único santificador, como vem nos Salmos do Antigo Testamento, ainda assim, queridos irmãos e irmãs, por maior volumetria de santidade que tenhamos absorvido de Deus, da santidade dele em nós, ainda continuamos fora do reino dos céus. Porque em última instância, nem é pela graça, nem é pela fé, nem é pelas obras que entraremos no reino dos céus, mas somente pela misericórdia e compaixão divinas. Ainda que a graça seja fundamental, que seja fixada em nós, porque ela não é dada por Deus. Ainda que a fé ativada por essa graça, acordada, despertada, posta em movimento, seja fundamental para que nós possamos realizar as boas obras, das quais São Paulo fala, que são importantes para entrarmos no reino dos céus. Ainda assim, a última palavra do Senhor nosso Deus. Porquê? Porque nós não merecemos estar vivos, nós não merecemos a vida eterna, nós não merecemos nenhum olhar de ternura da parte do Senhor nosso Deus. Nós somos daqueles que herdamos, não somos culpados do que Adão e Eva fizeram, mas somos herdeiros das consequências de que eles nos julgaram, a herança que eles nos deixaram. Bem, voltando ao Evangelho de hoje, então, queridos irmãos e irmãs, não me alongando muito mais, ver, não basta não fazermos mal para ficarmos ao abrigo da misericórdia e compaixão divinas. Não basta passarmos pela vida em silêncio, sem incomodar ninguém, para ficarmos ao abrigo, como eu digo, da misericórdia e compaixão divinas. É necessário ser atuantes, é necessário tomarmos decisões. Quero estar contigo, Senhor, ou contra ti. Não é Cristo que diz: quem não está comigo é contra mim. Logo, não há um meio termo, não há uma ilhota, uma pequena ilha ali nas Berlengas, gêmea daquela, lá está, ou na República Dominicana, ou uma terceira Palma de Maiorca, a Maiorca e uma Mediorca. Não existe um terceiro espaço onde nós possamos confortavelmente abraçar a nossa indiferença, o nosso comodismo e o nosso conforto e dizer: nem com o inferno, nem com Deus, eu quero estar à parte. Isso não existe, queridos irmãos e irmãs. Ou nos encaminhamos pelo exercício cristológico, o que é que isto quer dizer? Das virtudes de Cristo em mim. Abraço os atos que Deus praticou, tornando os meus atos também, e então o meu horizonte é de facto o encontro com Cristo já nesta vida, porque se não o encontrarmos aqui, não o encontraremos na próxima. Não encontraremos como? Não vamos ver Cristo no dia do juízo final, todos inimigos e amigos de Deus? Sim. Não encontraremos na comunhão
que não tivemos nesta terra. Não encontraremos essa comunhão do lado de lá se nunca a tivermos cá. É isto que eu quero dizer, não encontrar Cristo. Porque no dia do juízo final todos encontrarão. Demónios e santos, todos estarão diante da face do Senhor nosso Deus. Agora, não é preciso encontrarmos Cristo nesta terra. Significa o quê? É preciso comungarmos com Cristo aqui, entregarmos nesse amor que é Ele próprio todo feito de comunhão. É necessário que esse encontro seja desejado aqui, nesta pessoa humana que ainda não está cindida, não está cortada ao meio, não está separada. A morte cinde, separa, divide e corta. A pessoa humana, metade dela fica no cemitério, no seu corpo adormecido, e a outra parte da pessoa humana é a alma, que ou vai para o Hades ou vai para o paraíso, esperando a ressurreição nos corpos, realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier pela segunda vez, para que a pessoa humana seja reerguida, reedificada, reconstruída, saindo do corpo do cemitério ressuscitado pela força de Deus, unindo-se novamente à alma, pois estiveram temporariamente separados. Nós temos, queridos irmãos e irmãs, que ser homens e mulheres que interagem com os seus irmãos, que se preocupam com os outros, que não encontramos desculpas para fazermos festinhas no lombo da nossa mediocridade, como fazemos às vezes no lombinho de um cãozinho. Nossa mediocridade não tem nem a bravura, nem a bondade de um cãozinho ou de uma cadelinha. A nossa mediocridade, queridos irmãos e irmãs, é para ser eviscerada. Como se faz quando se abre uma barriga de um animal e se lhe retiram as tripas? É o que quer dizer eviscerar. Esventrar. Nós deveríamos esventrar-nos, eviscerar-nos dos nossos comodismos, das nossas mediocridades, de tudo daquilo que é apenas coisa na qual investimos para estes 70, 80 anos de vida. Ver os maiores investimentos que fazemos é para o caixão. Tudo, na maioria dos casos em que nós investimos, tem a ver com a finitude da nossa vida. Porquê? Porque eu vou vivendo 1 ano, 2, 3, vou aproximando da morte. De repente já não tenho 20 anos, não tenho 50, já tenho 70, tenho 80, até os que vivem até aos 100 anos. Mas um dia a morte chegará. E tudo o que eu fiz foi o quê? Investir em tralha. Em grandes carros e casas e roupas, e maldicência também é tralha. Maldicência, em função dos meus irmãos, ciumeira, avidez, tudo isso é tralha. E nós investimos nisto. Mas não investimos na vida eterna. Esta etapa, queridos irmãos, da nossa vida, é crucial, das 4 etapas, das quais é feita toda a nossa vida. Esta segunda é fundamental para que a terceira, que é aquele tempo em que estamos o corpo no cemitério e a alma no paraíso ou no Hades, possamos, nessa etapa, nós depois, no final da mesma, encontrarmos no dia da nossa ressurreição dos nossos corpos, aquele Cristo que nos ressuscitará para o reino dos céus. 4ª e última etapa, e eterna, infinita, onde a imortalidade não tem finitude. Mas é aqui, queridos irmãos e irmãs, neste trajeto tão curto, porque nós não sabemos se vamos viver 80 anos. Quando nascemos sabemos lá se vamos morrer com 6 anos. Aos 6 anos nem temos noção da nossa própria existência. Sabemos lá aos 20, se chegamos aos 21. Só quando constatamos do alto, do pináculo da nossa velhice e vetusidade, digamos assim, de tantos anos que vivemos, de 80 ou 90, bem, cheguei a velhinho, mas só aí, até lá podemos partir a qualquer momento, amados irmãos e irmãs, e depois resta-nos o quê? E esta amoestação, este aviso, eu quero dizer amoestação, este aviso que nós vemos no Evangelho em função do rico, vê, de repente ele estava morto. Bem, também vemos que ele se preocupa, queridos irmãos e irmãs. Mesmo assim, ele não se preocupou em vida com Lázaro, mas depois da morte, ainda há ali uma fagulha de preocupação pelos seus familiares. Ao menos ele lembrou-se, mas ainda permanece um estado, digamos assim, de lentidão na aprendizagem, porque ele não dirige nem no Hades, ele dirige, o rico, a palavra a Lázaro. Ele dirige a palavra a Abraão. Pai Abraão, envia o lacaio, o escravo do Lázaro. Não diz isto, mas é como se fosse. Ele ignora Lázaro e pede a Abraão que envie o pobre do Lázaro lá visitar a sua família. Bem, eu conheceste tudo o que diz o Evangelho, não vou repetir. Só para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, e para terminar, porque as vertentes que podemos abordar neste Evangelho são tão ricas, tão diversificadas, tão vastas,
que dá para muitas homilias e não podemos ficar esse tempo todo aqui. Mas devo dizer-vos que este rico tinha o Lázaro à sua porta. E ver em toda a maioria da grande parte das perícopes, isto é, dos outros evangelhos que nós lemos ao longo do ano, o Senhor nosso Deus, nas parábolas, nosso Senhor Jesus Cristo, nas parábolas que profere, é raro que os personagens, isto é, que as pessoas das suas parábolas tenham um nome, mas este tem. Nesta parábola há um homem que tem um nome, chama-se Lázaro. Lázaro, em hebraico, significa Senhor, veio em meu auxílio. Mas tem um nome, salvo Lázaro, da miséria. E ele não foi auxiliado pelo rico. Bem, para vos dizer, nesta parábola, Lázaro tem um nome. Para quê? Para que saibamos que este necessitado de todas as coisas era alguém. Só se há alguém tendo um nome. Nós somos conhecidos por Deus pelo nome do nosso batismo. É o nome do nosso batismo que será escrito no livro da vida. Ter um nome significa ter uma identidade. Significa estar separado de outro. Ser autónomo diante de Deus. Autónomo diante de Deus não significa que não dependamos de Deus para a nossa santificação e salvação, como já sabem. Autónomo diante de Deus significa eu sou coisa diferente do meu irmão. Então Lázaro tem um nome. Quando o encontrarmos, e por aqui termino, amados irmãos e irmãs, aqueles pobrezinhos que andam com um carrinho pela cidade, já viram, já? Toda a fortuna deles está onde? Dentro do carrinho. E nós não conhecemos os nomes deles. E também não perguntamos. Às vezes, à entrada dos grandes shoppings, nas grandes superfícies comerciais, encontramos quem? Muitos pobrezinhos deitados ali no chão, ou encostados ali, mais ou menos, perto da porta, esperando que as pessoas que entram com carteiras recheadas e saem com recheados sacos de compras havidas e feitas pela porta por onde entraram por fora, que lhes deem alguma coisa. Encontramos muitos outros nos passeios, nas calçadas das nossas ricas cidades, tão ricas de tudo, que até são ricas em excesso de pobreza. E o que é que nós dizemos tantas vezes a nós próprios e aos nossos amigos? Mas eu até dava, mas eu não conheço, sei lá quem é. Pode ter uma navalha, uma faca escondida, e cheira mal. E ainda me confundem depois, até vou com os meus amigos pela cidade, de repente vou estender a mão a um pobre, os meus amigos e amigas ainda vão pensar, será que não sou um familiar dele? Ainda vão gozar comigo, entre aspas, ainda vão fazer pirraça comigo. Então, queridos irmãos e irmãs, para que nós saibamos que todos eles têm um nome. Então, a partir de hoje, queridos irmãos e irmãs, passais a saber o nome do que anda com o carrinho miserável, cheio de coisinhas que foi pescar nas lixeiras, daquele que está nos passeios deitado, daqueles que estão à porta do Colombo, de Lisboa, ou dos Colombos, ou dos El Corte Inglês deste país e de outros. Sabei que todos eles se chamam Lázaro. Todos eles se chamam Lázaro. E todos eles são Lázaro. E cada um deles, sendo Lázaro, é o próprio Cristo. Então nenhum de nós, a partir de hoje, tem mais desculpa por não ter ajudado ninguém, porque não conhecia o nome, nem sabia quem era. Era Lázaro. E nós sabemos quem é Lázaro. Então, quando encontrarmos um destes, que o mundo diz que não tem nome, dizei a todos, tem, é Lázaro. É amigo de Cristo. É o próprio Cristo. E agora que sabemos o nome de Lázaro, não teremos mais desculpas, queridos irmãos e irmãs, para sermos como o rico foi. Agora, todos os fundamentos, todo o poder e graça de Deus nos são dados hoje, e já o eram antes. Só que antes, sabemos que todos são Lázaro, ainda podíamos dizer que não conhecíamos a graça de Deus, não sentíamos o flagelo do seu amor, como brisa suave, deambulando pelo nosso rosto. Hoje nós sabemos que Lázaro é cada um daqueles e daquelas que não foi ajudado pelo rico da parábola de hoje. Porque o rico da parábola de hoje ainda continua vivo naqueles que, sendo iguais a ele, ainda não morreram. Ainda continuam cá, na maioria das pessoas, de cada um dos ricos, essa mesma diferença que este rico do Evangelho tinha. Aqueles que ignoram todos os Lázaros deste mundo, não sejamos assim, para que um dia possamos entrar, de facto, queridos irmãos e irmãs, no reino dos céus.
E enquanto os nossos corpos estiverem adormecidos no cemitério, que a nossa alma esteja no paraíso, que o paraíso é um estado de ser, não é um lugar. Só depois da ressurreição, para terminar pelo que comecei, que eu disse que começava, por vos explicar porque é que estes termos não são intercambiáveis, porque é que não significam a mesma coisa. Hades não é paraíso, já sabemos porquê. Porque ali no Hades, nesse estado de ser, não está a alma daqueles que foram maus, digamos assim. No paraíso, as almas que foram bons, ou que quiseram santificar-se, destes todos cuja história já contei. E depois, no dia da ressurreição, quando Cristo vier, a parousia, o termo que nós utilizamos teológico no paraíso, quando a parousia ocorrer, o dia parousiaco, então o Senhor ressuscitará a todos os que estão nos túmulos. Bem, e todas as almas dos que estão nos infernos encontrarão os seus corpos ressuscitados, e todas as almas que estão no paraíso encontrarão e unir-se-ão outra vez aos seus corpos. Claro que aqueles que se santificaram e cujas almas estavam no paraíso, quando reencontrarem os seus corpos, que lhes serão devolvidas a essas almas por Cristo que os ressuscita, terão um corpo glorioso. Aquele corpo glorioso, espiritual, o corpo do qual fala São Paulo, que é o corpo antigo, biológico e físico, ensopado, cheio do Espírito Santo de Deus, podendo operar todos os milagres que aquele corpo de Cristo ressuscitado, quando está com os apóstolos, manifesta com poderes. Não vou contar a história essa, porque já a conhecemos, mas é só para sabermos que teremos, não é um corpo, como muitas vezes os teólogos dizem, totalmente diferente. Não, ele é diferente, sendo integralmente tudo que o outro foi, totalmente transformado pelo amor que cada um viveu em suas vidas, aquela alma e aquele corpo, enquanto estiveram vivos, e que depois escolhem como frutos, depois da ressurreição daquele corpo, unida àquela alma que está no paraíso, no caso dos santos, e a pessoa humana é reedificada. E então é a pessoa humana inteira, corpo e alma, que têm que estar juntos de novo, no dia da ressurreição do corpo. Porquê? Porque é que o Senhor não julga antes e ressuscita os corpos depois? Porque o corpo trabalhou juntamente com a alma nesta vida. E seria injusto, o Senhor é um Deus de justiça e de amor e de misericórdia, julgar a alma sem o corpo. Então, Cristo vai primeiro ressuscitar os corpos para os entregar às suas almas. Ninguém fica nos cemitérios. Todas as campas vomitarão os seus mortos. E depois o Senhor, depois de ter a pessoa humana reconstituída, corpo ressuscitado e alma que está no paraíso, ou que esteja no Hades, pessoa humana feita, depois inteira, é essa pessoa humana que vai ser julgada. E alguns terão corpo e alma gloriosos, que são os santos e as santas, e nós, que queremos estar com eles também, por misericórdia divina, e aqueles que negaram a Cristo, negando todos os Lázaros deste mundo, esses certamente escolheram não estar com Deus. Não é Deus que condena ninguém no julgamento final. Deus só constata as opções que nos levaram a tomar as nossas decisões. E se nessas decisões Cristo tiver sido apartado, posto longe da nossa vida, rejeitado no nosso coração, se lhe tivermos pedido para ir para outra cidade, como os de Gadária, disseram assim: vai lá embora, deixa-nos em paz com o negócio dos porcos. Se nós quisermos os negócios das nossas vidas, sejam de porcos ou de outra coisa qualquer, em vez de negociarmos com o Espírito Santo, como disse São Serafim de Sarofe, a nossa vida consiste na aquisição do Espírito Santo. E ele, o Serafim de Sarofe, diz que é um comércio que nós fazemos com o Espírito Santo. Mas que comércio, não é? De porcos. É o comércio em que nós despejamos tudo nas mãos de Deus, tudo que somos. E somos apenas miséria humana, porque herdamos as consequências do pecado original. E Deus recebe tudo que é inútil e trai a nossa e transfigura em matéria preciosa, que é o amor que Ele sabe que a partir de agora não o pode entregar, porque nós queremos o amor de Deus. E isto é a aquisição do Espírito Santo. É querer fixar em nós o que Deus é. Em nós, pela graça, o que Ele tem por natureza. Que o Senhor vos proteja, vos ame e guarde e abençoe em todos os dias das vossas vidas, para serdes daqueles que abraçam e beijam os Lázaros deste mundo. Rei dos céus,